Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras que também estão sendo cobrados no concurso de vocês. Também já estão prontos alguns cursos, tá? Com videoaula, mais o PDF utilizado nas aulas, que são organizados em módulos na plataforma da Hotmart para alguns cargos específicos, como para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, também para secretário escolar e psicopedagogo. Os links estão na descrição desse vídeo. E também você pode entrar em contato através do meu Instagram, que é o @ensinoemação. Lá também você vai encontrar esses links na bio, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso. Bora começar. Vamos seguir com o nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba, falando sobre os vereadores, né? Dando continuidade. Bom, a gente falou sobre os vereadores, sobre a inviolabilidade dos vereadores na aula anterior, no finalzinho da aula anterior, né? Seguindo aqui falando sobre a questão dos vereadores, o que eles não poderão fazer, o que é proibido, o que é vedado a esses vereadores desde a expedição do diploma e desde a posse. Então, desde a expedição do diploma, desde o momento que o diploma de vereador ele é expedido, ele é liberado, ele é emitido, o que o vereador não pode? Ele não pode firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato estabelecer a cláusulas uniformes. Então, uma vez o seu diploma é emitido, ele não pode estabelecer nenhum tipo de contrato com pessoas de direito público ou com entidades da administração pública indireta, tá? Firmar ou manter um contrato com essas pessoas ou com essas entidades, exceto se for um contrato que tiver as cláusulas uniformes, que são regras que elas são estabelecidas para todos os cidadãos, não há nenhum tipo de distinção, tá? Então, por essa razão, essa é a exceção. Também não pode, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive de confiança nas entidades constantes na lei anterior, salvo mediante aprovação em concurso. Então, uma vez vereador, né, com seu diploma de vereador, ele não pode exercer uma função remunerada numa autarquia, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, ou numa empresa concessionária de serviço público, tá? Não pode estabelecer essa relação, não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado ou função de confiança nessas entidades, salvo se ele for aprovado em concurso público. Aí é o caso dele ter prestado concurso público, assim como qualquer outra pessoa, em pé de igualdade, ele prestou concurso, foi aprovado, e aí tudo bem, ele é um servidor, e aí ele tá no mandato de vereador. Então ele tá, vamos supor que não teve compatibilidade de horário, ele tá ali exercendo seu mandato de vereador e tá licenciado da sua função pública enquanto servidor desse município, de uma entidade da administração pública indireta, tá? Exceto quando for essa situação dele ser aprovado em concurso público. E desde a posse, a partir do momento que ele aceita e que ele assume o cargo de vereador, ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público ou nela exerça função remunerada. Faz muito sentido, né? Se ele é vereador do município de Mangaratiba, ele tomou posse como vereador, ele não pode ser proprietário de uma empresa que está ali negociando, está ali usufruindo de algum favor, de um contrato com o município de Mangaratiba, né, exercendo ali uma função remunerada ou estabelecendo um contrato com o município de Mangaratiba, porque se ele é proprietário e ele ao mesmo tempo é vereador de uma empresa que está ali prestando o serviço ou está ali recebendo algum favor, isso pode abrir precedentes para que ele se beneficie a sua própria empresa. Também ele não pode ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município de que seja demissível ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal ou cargo equivalente. Tá? Então ele também não pode ocupar um cargo ad nutum, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, que são os cargos de confiança, são os cargos comissionados, tá? Exceto o cargo de secretário municipal ou equivalente.
Também não pode exercer outro cargo eletivo municipal, estadual e federal, né? Se ele está eleito como vereador, ele não pode exercer um outro cargo eletivo municipal, estadual ou federal. Por exemplo, ele não pode ser vereador ao mesmo tempo que ele é um deputado estadual. Exemplo, não pode. Também não pode patrocinar a causa junto ao município que seja interessada qualquer das entidades a que se refere à linha A do inciso 1º, que são as entidades da administração indireta, as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista, empresas concessionárias, enfim. Então não pode patrocinar nenhuma causa junto ao município em que seja interessada qualquer dessas entidades. E quando o vereador perderá o mandato, e quando ele infringir qualquer das publicações estabelecidas no artigo anterior, que são aquelas que nós acabamos de ver, né, desde a expedição do diploma ou desde a posse, também cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, ele está agindo fora do decoro, fora do que você espera de uma postura de um vereador. Então isso pode sim resultar em perda de mandato. Que utilizasse do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, né? Então se ele está utilizando o seu mandato de vereador para fazer ali desvio de dinheiro público, por exemplo, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, qualquer coisa do tipo, improbidade administrativa, isso gera perda de mandato. Também que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela Câmara Municipal. Então, se deixar de comparecer as sessões ordinárias, são aquelas sessões que já estão previstas, lembra? Então, ele não tem justificativa, é o trabalho dele, ele tem que comparecer nas sessões. Se ele não comparecer em pelo menos a terça parte das sessões, ele perderá o mandato, a não ser que seja por motivo de doença comprovada, ou ele esteja licenciado, ou esteja em missão autorizada pela Câmara. Também que fixar residência fora do município, que perdeu ou tiver suspenso seus direitos políticos, até porque isso é um requisito, né, para ele poder investir no mandato de vereador. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição da República, então se a justiça eleitoral decretar que ele, né, perderá o mandato por alguma razão, né, ele percebeu, foi verificado que ele cometeu um crime durante a sua candidatura, por exemplo, e aí a justiça eleitoral decretou isso, que sofreu condenação criminal com sentença transitada em julgado, passou por todos os trâmites possíveis, chegou em última instância e aí sofreu condenação criminal em sentença transitada em julgado, foi dado ampla defesa para ele, mas ainda assim ele foi julgado e foi condenado. E aí, nesse caso, ele perderá o mandato. Não perde o mandato o vereador investido nos cargos de prefeito, secretário municipal, subsecretário, diretor de autarquia ou fundação, procurador-geral do município, bem como nos casos equivalentes em âmbito estadual ou federal, tá? Então, não perderá o mandato uma vez o vereador investido nesses cargos que eu falei, prefeito, secretário municipal, subsecretário, diretor de autarquia, fundação, procurador-geral ou cargos equivalentes no âmbito estadual ou federal, segundo a emenda de 2015. Mas você não falou, professora, que desde a posse ele não pode assumir, né, um outro cargo eletivo, federal, estadual e municipal? É o que está escrito aqui, né? Mas aí vem uma emenda que incorpora informações. Lembra que temos as emendas à lei orgânica? Teve uma emenda e nos falou isso, que ele não perderá o mandato. Se tratando desses cargos aqui específicos, ele não perderá o mandato. A gente tem que ficar ligado nas emendas, ok? Licenciado por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que nesse caso o afastamento não ultrapasse 240 dias por sessão legislativa. Então ele não perde o mandato, segundo também essa emenda, se ele tiver afastado por motivo de doença ou que seja para tratar de assuntos particulares, desde que seja sem remuneração e que não ultrapasse 240 dias por sessão legislativa. E também não perderá o mandato o vereador licenciado para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Em relação à licença para tratar de interesse particular, ela também não pode ser inferior a 30 dias, tá? Ela não pode passar, aqui ele fala de 240 dias, né? E ela não pode ser inferior a 30. E vamos fazer uma questão, a primeira questão desse vídeo, a nona, na nossa sequência de vídeos. Já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, tá, gente? Vale muito a pena. Vocês estudam a teoria comigo e lá vocês praticam através de exercícios. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Eu também tenho alguns cursos com videoaulas no formato de módulos que estão disponíveis na Hotmart
para alguns cargos específicos. Eu tenho para os conteúdos comuns dos cargos de professor 1, professor 2, também secretário escolar e psicopedagogo, e tenho também os conteúdos específicos para o cargo de inspetor escolar para esse concurso de Mangaratiba, tá? Os links também estão presentes na descrição desse vídeo e vocês podem também fazer contato comigo através do Instagram, o @ensino em ação. Então vamos à questão, mais uma questão da Banquian, que diz o seguinte: segundo rege a lei orgânica do município de Mangaratiba, perderá o mandato o vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo apenas em doença comprovada. Bom, ele perderá de fato o mandato se ele deixar de comparecer a terça parte das sessões ordinárias da Câmara. Porém, não é salvo apenas em doença comprovada, não. Essa não é a única exceção, não. Além da doença comprovada, também se ele estiver licenciado ou ele estiver em missão autorizada, né? Então, a 1 tá errada, porque colocou esse apenas, né? Então, restringiu. 2, que tiver domicílio fora do município de Mangaratiba. De fato, aquele vereador que fixar residência fora do município, ele perderá o mandato. A 2 está correta. 3, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. De fato, isso também resultará em perda de mandato. 4, que sofreu condenação criminal em sentença transitada em julgado. Perfeito. Isso resulta, assim, em perda de mandato. Nós estudamos. Então, o número de afirmativas corretas são quantas, gente? Nós temos 3 afirmativas corretas. A 2, 3 e 4. 3 afirmativas corretas. Então, a C é a resposta. Agora, vamos estudar sobre o funcionamento da Câmara. A Câmara, ela irá se reunir extraordinariamente no dia 1º de janeiro do primeiro ano de legislatura, independente do número presente do juiz eleitoral sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes, para o compromisso e posse de seus membros. Aí, então, nesse caso aqui, é uma reunião extraordinária para uma solenidade, que aqui é para a posse e compromisso dos seus membros, tá? Então tem ali uma solenidade. E a gente viu que a reunião extraordinária pode acontecer com essa finalidade. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, com direito a uma única reeleição. 2 anos, pode ter uma reeleição, mas apenas uma reeleição. Vale dizer também, gente, que o vereador que não tomar posse nessa reunião extraordinária que acontece dia 1º de janeiro, do primeiro ano de legislatura, ele vai ter que fazer dentro de 15 dias do início do funcionamento ordinário da Câmara. Se ele não fizer dentro de 15 dias, ele perderá o mandato, a não ser que ele tenha um motivo justo que seja aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. E imediatamente após a posse, os vereadores irão se reunir sob a presidência do mais idoso dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros, eles irão eleger os componentes da mesa diretora, que serão automaticamente empossados, tá? Então, a primeira coisa que os vereadores vão fazer será se reunir para poder eleger os membros da mesa diretora, sob a presidência do vereador mais idoso. Eleger os membros da mesa diretora, eles serão automaticamente empossados. Essa mesa diretora será composta por um presidente, um vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. E qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara quando faltosos, omissos ou ineficientes no desempenho de suas atribuições, elegendo-se outro vereador para complementar o mandato daquele que perdeu, né, que foi destituído, que saiu da função porque não estava trabalhando de forma eficiente, porque estava omisso, porque estava faltoso, não estava comparecendo às sessões. Então, ele deixou de fazer parte da mesa diretora. E aí, o outro que assume, ele complementa esse mandato. Lembrando que essa destituição ela vai acontecer por voto de 2/3 dos membros da Câmara. A Câmara terá comissões permanentes e especiais, tá? Essas comissões permanentes, elas vão tratar sobre o quê? Elas vão opinar e expressar pareceres sobre as proposições apresentadas na forma de regimento interno. Então, vai tratar sobre as proposições que vão ser apresentadas, vai emitir opiniões e vai apresentar na forma de pareceres, tá? Isso na forma do regimento, de acordo com o regimento interno que fala da organização ali da Câmara. Também essas comissões permanentes, elas irão realizar audiências públicas com entidades representativas da sociedade civil. Essas audiências públicas, elas escutam a população, né? Elas têm ali o intuito de ouvir a população, escutar as demandas, necessidades da população, dar voz, né, à população. Também convoca os secretários municipais e dirigentes de órgãos de administração indireta
para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então, essa comissão permanente, ela tem essa atribuição, ela vai convocar os secretários e também os dirigentes dos órgãos de administração direta para que eles prestem informações essas que sejam relacionadas às funções que eles exercem. Também compete a essas comissões permanentes receber petições, reclamações, queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Então, a comissão permanente, ela recebe reclamação, petição, queixa de qualquer cidadão, tá? Porque o cidadão se sentiu lesado de alguma forma em relação a algum atendimento, em relação a alguma ação por parte de alguma autoridade, de alguma entidade pública, tá? Então, esse cidadão, ele pode sim reclamar, prestar ali uma reclamação, uma petição, uma queixa, e quem vai recolher isso, vai receber isso, serão essas comissões permanentes. Também solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, também exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo, incluindo seus órgãos de administração direta e indireta fundacional, bem como os da mesa da Câmara ou qualquer de seus integrantes. Então, essa comissão permanente, ela vai fiscalizar os atos do Executivo, né? A gente sabe que o poder executivo é exercido pelo prefeito, pelo vice, auxiliado pelos secretários, tá? E ela vai fiscalizar os atos emitidos por esse poder, incluindo as entidades que fazem parte, né, da administração indireta fundacional, assim como também a mesa da Câmara e seus integrantes, não só o poder executivo, mas também a mesa da Câmara. Também emitir parecer sobre os balancetes mensais apresentados pelo Poder Executivo e pela mesa diretora da Câmara. Então, além de fiscalizar, também vai emitir um parecer em relação à questão, né, dos balancetes mensais do Poder Executivo e da mesa diretora, né, para poder prestar ali os esclarecimentos e dar a devida transparência. Já as comissões especiais, elas serão destinadas para assuntos específicos, para tratar de assuntos específicos. Ela vai com a representação da Câmara em congressos, solenidades, outros atos públicos. Vai ter essa comissão especial para situações específicas, como solenidades, por exemplo, como a representar a Câmara num congresso, num evento. Aí você tem ali aquela comissão especial para isso, para essa finalidade específica, diferente da comissão permanente, que está tratando de assuntos que sempre estão acontecendo. Temos também a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI. Isso é um assunto importante, costuma cair em prova. A CPI tem poder de investigação próprio de autoridade judicial, além daquele previsto no regimento interno da Casa. Ela é criada pela Câmara Municipal. A questão da criação da CPI vai ser mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para poder apurar um fato determinado em um prazo certo. E aí as suas conclusões, elas serão encaminhadas ao Ministério Público para que ele promova a devida responsabilização, a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então surgiu uma situação ali no município de Mangaratiba que carece de investigação, tá? Então, uma suspeita de fraude, uma suspeita de corrupção, e aí criou-se uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse fato. É um fato certo, é um fato determinado. E aí, as conclusões dessa investigação, elas serão encaminhadas ao MP para que ele tome a devida providência legal. Bom, vamos falar das competências da mesa. Compete o quê? A mesa diretora, né? A mesa da Câmara, a mesa diretora da Câmara. Compete tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, né? Tudo que for necessário para que os trabalhos legislativos aconteçam de forma regular. Também propor projetos que criem ou extinguam cargos de serviço da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Propor projetos para criar ou fazer com que certos cargos deixem de existir, que sejam referentes aos serviços da Câmara. Então, pode ser que a mesa entenda que tem uma necessidade, uma nova necessidade, que está demandando ali o quê? Novos cargos públicos para poder atender essa necessidade. E aí ela faz o quê? Ela cria propõe um projeto para criar esses cargos e fixa os seus respectivos vencimentos. Também apresenta projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Então compete, né, à mesa essa questão dos créditos, né? Você buscar créditos adicionais para reforçar uma dotação orçamentária que já existe, um crédito suplementar, um crédito especial, tá? Então, apresentar projetos de lei para a necessidade dessa abertura de crédito, isso quem faz é a mesa.
Também promulgar as emendas a esta lei orgânica. Quem promulga faz com que tenha efeito essas emendas, né, que vão incorporar informações em relação à lei orgânica, é a mesa. Também representa junto ao executivo sobre a necessidade de economia interna e também contrata na forma de lei, por tempo determinado, pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Surgiu uma necessidade temporária, aconteceu uma calamidade, uma enchente, precisa de funcionários, pessoal da saúde, pessoal da vigilância sanitária, pessoal pessoal que trabalha com a questão de segurança, bombeiro. E aí, nesse caso, surgiu uma necessidade excepcional de interesse público. Aí você contrata por tempo determinado para atender essa situação excepcional. E aí não seria por concurso público, né? Seria uma contratação que seria fora dessa questão do concurso, mas é por uma excepcionalidade. Vamos fazer nossa última questão desse vídeo, que diz o seguinte: compete à mesa da Câmara Municipal de Mangaratiba, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno, o quê? Número 1, representar a Câmara em juízo fora dele? Bom, essa informação está errada, porque na verdade isso é uma competência do presidente da Câmara e não da mesa da Câmara, tá? Então a 1 está errada. 2, propor projetos que criem ou extinguam cargos dos serviços da Câmara e fixem os seus respectivos vencimentos. Nós vimos isso, né? Vimos que de fato trata-se de uma incumbência, né? De uma atribuição da mesa da Câmara. E 3, contratar na forma da lei, por tempo determinado, pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Perfeito, isso também é uma atribuição da mesa da Câmara, nós vimos no artigo 63. Então a única errada é a número 1, a 2 e 3 estão corretas e a nossa resposta é a letra C. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem conteúdos direcionados para o concurso de Mangaratiba, tem uma playlist do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, de História e Geografia de Mangaratiba, também tem playlist de português, simulados de português direcionados para a Banquian, tem também playlist de educação direcionados para a Banquian, então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.